Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vou estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que a tua igreja seja edificada nessa noite. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos explorando o texto da parábola do rico e Lázaro. Na última parábola, na última pregação, eu expliquei que provavelmente aqui é uma história. Isso aqui provavelmente aconteceu, as pessoas eram conhecidas, porque é a única parábola de Jesus dá nomes próprios. E a maneira que ela é mostrada parece que realmente aconteceu. Vamos supor que ela não tinha acontecido. Veja, uma parábola não é uma fábula. Sempre que Jesus contou alguma história, a ideia era trazer um ensino bíblico. Então, o que acontece? Ali estão verdades sobre o que acontece com a pessoa assim que ela morre. E esse texto, juntamente com os outros, ele nos dá uma ideia de qual é o destino da alma, o destino do homem após a morte. Então vamos ler o texto base e eu vou explorar alguns assuntos. Lucas 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que acontece aqui? Jesus, ele nos mostra que imediatamente que a pessoa morre, o seu corpo retorna ao pó. E o seu espírito volta para Deus. De maneira consciente. Logo aqui já derruba a falsa doutrina do sono da alma. Eu expliquei que quando a Bíblia fala os que dormiram em Cristo, é um eufemismo. Como a gente fala, Jesus recolheu, Jesus chamou, foi para a glória, está descansando nos braços do Senhor, é um eufemismo. Então, primeiro ensino. Os dois morreram e os dois foram para o reino dos mortos. Como eu sei que é o reino dos mortos, a palavra usada aqui é inferno nas nossas traduções. Mas o original aqui é Hades em grego. E Hades é o mundo dos mortos. Porém, nós vemos que esse mundo dos mortos é dividido em duas partes. Um local de tormento, que muitos chamam de inferno genericamente, e um local que muitos chamam de paraíso. Quando fala é o seio de Abraão, é que estava ao lado de Abraão, e na tradição judaica, Abraão já estava com Deus. Então, o que está dizendo aqui? Lázaro, quando morreu, foi para o paraíso, foi para junto daquele lugar onde os justos, quando morrem, vão. E o rico foi para o lugar onde aqueles que morrem sem Cristo estão num local de tormento. E o corpo dos dois foi para a sepultura. Existe uma separação. Entendeu? A Bíblia nos mostra que nós temos o homem visível, que é o nosso corpo, e temos o homem invisível, que é a nossa alma e espírito. Quando acontece a morte, existe uma separação temporária do corpo. Porque esse corpo é o corpo do pecado, ele não pode herdar a vida eterna. Então ele só tem dois caminhos, ou ele vai para o pó, ou ele vai ser transformado em vida no arrebatamento. Não existe um terceiro caminho. Entendeu? E aí o que acontece? Nessa noite eu quero demonstrar algumas passagens que nos mostram
o local da vida após a morte, o chamado estado intermediário. Da onde vem esse conhecimento? Da onde vem essa teologia? E eu vou, através de alguns textos, derrubar algumas heresias, alguns ensinos errados, que são facilmente derrubados pela Bíblia. Por quê? Porque existem algumas, eu anotei aqui, algumas crenças populares. Por exemplo, a alma daqueles que morrem permanece nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Já ouviu isso? Intercedendo em favor dos vivos, guardando os vivos e ajudando de alguma forma. Já ouviu alguém falando isso? Não, eu creio que o meu avô me protege. Eu creio, não, eu era muito ligado com a minha bisavó, ela está comigo até hoje. Já ouviram conversa assim? Veja, a história do Rico e Lázaro já desmonta isso, eles não estão vagando. O Rico e Lázaro foram diretamente para o estado intermediário. Já estão na presença de Deus. Isso derruba, e nós vamos ver mais um versículo à frente, a doutrina espírita, que fala que pode ter contato com os mortos. E na Bíblia nós só temos contato com aqueles que já morreram, nos casos que foram autorizados por Deus. Que é o caso de Samuel, que alguns questionam que poderia não ser Samuel, eu creio que é Samuel. E nos casos de Elias e Moisés. Elias, inclusive, não morreu. Foi transladado. Mas você não tem mais registro nenhum na Bíblia de contato com os mortos. E por que você não tem esse registro? Porque a Bíblia fala que assim que a pessoa morre, ou vai para o local do tormento, ou vai para o paraíso. Não tem como ter contato conosco. Expliquei que aquele termo, existe um abismo entre nós e vós, não é um abismo entre vivos e mortos. Nós vamos estudar essa passagem, o que é esse abismo. Mas da onde vem esse ensinamento? Vamos abrir livro de Eclesiastes, capítulo 12. Se você encontrar Salmos, você puxa o freio de mão e volta um pouquinho que você vai chegar em Eclesiastes, capítulo 12. Vamos ver primeiro a separação do corpo e da alma. Eclesiastes 12, versículo 5. Diz assim: aqui a figura de uma pessoa idosa, extremamente debilitada. Eclesiastes 12:5 diz: como também, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. A casa eterna aqui é um domicílio, um local de morada. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Aqui é aqueles que choram no velório. Os pranteadores. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Aqui são figuras do desligamento da alma e do corpo. São figuras da morte do corpo físico. É literatura poética, judaica. Então aqui é uma figura. E aí o 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui você tem Gênesis 2:7 e Gênesis 3:9. Do pó veio, ao pó retornará. Entendeu? Em Eclesiastes também, versículo 9, eu tenho mais uma passagem interessante, capítulo 9, Eclesiastes 9, versículo 10. Olha que interessante. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que esse versículo nos ensina?
morreu, toda a sua obra aqui na terra cessou. Acabou. Projeto, contato, conselho, orientação, estudo bíblico, pregação, acabou tudo. O que você fazia aqui na terra é interrompido, porque a sepultura interrompe isso, a morte interrompe a nossa existência aqui. Entendeu? Então esses dois versículos confirmam o que Jesus falou. Então o que eu estou tentando mostrar para você? Aproximadamente 900 anos antes de Cristo, Israel já tinha a ideia de que quando a pessoa morria, se separava o homem visível do homem invisível e de que não havia contato entre esse mundo dos mortos e dos vivos, porque veja, não há conhecimento, não há obra nenhuma. Então, como que um morto vai voltar e realizar uma obra, de conversar com alguém, de dar uma orientação, de dar um conselho, como os que consultam os feiticeiros dizem? Nós sabemos, nós vamos ver um pouquinho disso numa próxima palavra, que isso aí é obra de feitiçaria. Na verdade, é um demônio que comparece se fingindo ser a pessoa. Como é que eu sei que é um demônio? Por causa dessas passagens. Essas passagens dizem que não há contato. E tem inúmeras. Eu resumi aqui, as passagens são muitas. Aí vamos voltar mais um pouquinho, o livro de Jó. Vamos estudar agora um pouquinho o local de habitação dos mortos. Livro de Jó, capítulo 17. Você volta por Provérbios, passa por Salmos e volta até Jó. Capítulo 17. Olha que interessante. Jó 17. Versículo 13. Diz assim, Jó falando: se eu esperar, a sepultura será minha casa, e nas trevas estenderei a minha cama. Viu o que, irmãos? No Israel antigo, eles tinham o entendimento de que o reino dos mortos era um local de escuridão, era um local de silêncio. Sepultura aqui é a palavra Sheol. Sheol é o mundo dos mortos, é a mesma palavra em hebraico do que o Novo Testamento chama de Hades. Se a história do rico e do Lázaro fosse contada no Antigo Testamento, eles iam usar a palavra Sheol, porque é hebraico. Mas como ela foi contada no Novo, usaram a palavra Hades. Então Jó confirma essa mesma teologia. Jó foi escrito aproximadamente na mesma época de Gênesis. As histórias de Jó, elas acontecem na mesma época de Gênesis. 1400 anos antes de Jesus. Aí continua o texto. A corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Aqui falando do quê? A questão do verme consumir todo o corpo. Jesus traz esse mesmo ensinamento. Entendeu? Versículo 15. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? 16. As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Novamente, Jó confirma essa questão da sepultura e do retorno ao pó. Aqui é Sheol. A palavra sepultura. Ela é traduzida também por sepultura. E aí tem um outro texto em Jó, bem interessante. Jó capítulo 26. Olha que interessante. Jó 26. Versículo 6. Jó 26, versículo 6. Vamos ler o 5. Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O que está falando aqui?
é uma figura das pessoas que morreram afogadas. No mundo antigo, eles achavam que o mundo debaixo das águas, seja no mar, seja em represa, seja em qualquer lugar, era um abismo insondável. Lembra que Paulo fala, Paulo, 1500 anos depois, usa a figura do abismo, quando ele ficou no naufrágio no mar. Era a mesma figura no mundo antigo. E aí o que Jó está falando? Olha o 6. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O que é essa palavra perdição? Essa palavra perdição é uma palavra do hebraico, que é chamado Abaddon. O que é o Abaddon? É o local de destruição. Aonde fica o Abaddon? No mundo dos mortos, o Sheol. Aonde que o rico está? Na parábola de Lucas, no inferno. Mundo dos mortos, que é o Abaddon. Por isso foi traduzido por inferno. Porque Jesus fala, estando em tormentos. Quando Jesus falou estando em tormentos, o que os seus ouvintes entenderam? Está no Abaddon. Como eles sabiam que era o Sheol ou Hades? Porque o rico está no paraíso, ao lado de Abraão e ao lado dos salvos, mundo dos mortos. Então, uma coisa importante você entender o quê? Existe um mundo dos mortos. Esse mundo dos mortos é dividido em duas partes. Uma que é o local de tormentos, que é o Abaddon do Antigo Testamento, e que no Novo Testamento apelidaram de inferno. O estado intermediário, que seria melhor, como a nossa Bíblia traduziu, local de tormentos. Então entenda, quem morre com Cristo, imediatamente vai para o lado dos salvos, de Abraão, na presença de Deus. Quem morre sem Cristo, imediatamente vai para o local de tormento. O que os textos do Antigo Testamento mostram? É o domicílio. Não tem como sair, é a casa. Por isso que não tem contato. Vai sair um dia, mas num evento especial que vai acontecer. Mas enquanto não acontecer esse evento, a própria Bíblia mostra que eles estão no inferno e no além. Nós vamos ver o texto. Percebe? Então, assim, o Antigo Testamento mostra a mesma história que Jesus contou. Pastor, o mundo dos mortos é só local de tormento e o paraíso? Não. Vamos voltar no Novo Testamento. Vamos abrir de novo o Evangelho de Lucas. Primeiramente, capítulo 23. Lucas 23, versículo 43. Texto bem conhecido. Diz assim. Espera aí, isso. Vamos ler o 42. Aqui é o ladrão bom. Se existisse ladrão bom. 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que local que é esse? O Hades, o seio de Abraão. O lado onde os salvos vão. Percebe? Então Jesus confirma novamente que existe um local chamado paraíso. Nós vamos ver mais à frente que o Apocalipse também confirma esse local. Entendeu? Agora vamos retornar a Lucas 16. E vamos estudar um pouquinho mais o mundo dos mortos. O Hades, o Sheol. Olha que interessante.
Lucas 16, espera aí que eu errei a página, versículo 27, palavras do rico. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. O que Jesus mostra aqui? Só tem um jeito de ouvir a salvação, é pela Bíblia. Se alguém voltar dos mortos e falar de Jesus, a pessoa não vai crer. Qual é a maior prova que eu tenho disso? Quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, foi ressuscitado, em vez dos fariseus crerem que Jesus era o Cristo, eles queriam matar Lázaro, juntamente com Jesus. Entendeu? Mas o que eu quero ler é o 26. Abraão falando. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O que Abraão está ensinando? Que Jesus fala que entre um local chamado paraíso e um local de tormento, existe um abismo. Esse abismo é intransponível para quem já morreu. Não existe purgatório. Não existe nenhum local intermediário. Não existe o limbo espírita. Os espíritos acreditam no limbo. Não existe. Ou é paraíso ou é inferno. Estou chamando genericamente. E no meio dos dois tem um abismo. Pastor, e esse abismo não tem ninguém lá? É só um grande abismo? Veja, nós temos na Bíblia alguns indícios e dá para juntar alguma informação de quem é que está nesse abismo. E é bem interessante como Deus fez. Porque nesse local, é um local, pelo que a Bíblia descreve, um local de escuridão, um local de trevas profundas. Inclusive um local de tormentos. Olha que interessante. Vamos abrir primeiro Lucas 8, versículo 31. A passagem do endemoniado gadareno. Lucas 8, 31. Vamos ler o 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31, que nos interessa. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Abismo aqui é local de castigo. É a mesma palavra. Interessante, né? Pastor, mas é só um texto. Quer ver que legal? Vamos abrir. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Lá, você vai até Apocalipse e volta, é mais fácil. Ó, eu vou fazer isso, ó. Cheguei a Apocalipse e estou voltando para 2 Pedro. Capítulo 2. Um dos textos preferidos do vosso pastor. Que parece aqueles filmes de ficção bem surreal, sabe? Aquela nave espacial entrando numa caverna escura, sabe? Meio estilo Matrix, assim. Mas olha que interessante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não poupou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que interessante. Esse local aqui chamado inferno,
cadeias de escuridão, é o Tártaro. O Tártaro é uma palavra emprestada do grego, que era usada para o reino dos mortos. No Tártaro morava um deus chamado Hades, que é a mesma palavra que é usada para o reino dos mortos. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a cultura era grega. Então precisavam ser usadas palavras que todo mundo entendesse. Só que esse Tártaro só aparece aqui na Bíblia. E ele mostra que nesse Tártaro estão presos em cadeias eternas anjos rebeldes, demônios. Eu começo a construir aqui uma pequena teologia. Como é que é o mundo espiritual, chamado mundo dos mortos? Ele tem o paraíso, onde vão salvos, ele tem o local de tormentos, vulgarmente chamado de inferno. E ele tem o terceiro local, que é o abismo. No abismo não tem seres humanos. No abismo tem demônios. Nós vamos ver mais à frente, o Apocalipse me mostra o que vão acontecer com esses demônios. Mas olha que interessante. Não é só isso. Veja, Judas, capítulo 1. Vai um pouquinho à frente, passa por Epístola de João, 1ª, 2ª e 3ª João, chega em Judas. Epístola preferida do vosso pastor. Amo Judas, amo. E 2ª Pedro, que as duas são prima. Judas só entrou para a Bíblia porque muitas das informações de Judas estavam em 2ª Pedro, aí ninguém questionou. Foi a última epístola, juntamente com o Apocalipse, a entrar para a Bíblia, para o cânon. Então vamos lá. Judas só tem um capítulo, versículo 6. Olha que interessante. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Quem são esses anjos? São os anjos rebeldes, deixaram o seu principado. O que é aqui? Habitação. Deixaram o seu local. A forma que eles existiam no reino espiritual. Alguns até entendem aqui que é uma citação do livro de Enoque, mas isso é assunto para uma outra palavra. Eu creio até que é uma citação de Enoque. Entendeu? Os anjos que se rebelaram. Entende? Mas o que eu quero mostrar para você, esses anjos estão presos no abismo. Até quando? Até o juízo do grande dia, o julgamento do trono branco. Eles vão ficar até lá. Pastor, e esses demônios que se manifestam? Esses não estão presos no abismo, estão no reino espiritual. Mas a Bíblia me ensina que existe uma casta de demônios, que provavelmente é extremamente terrível. Eu vou te mostrar por quê. Que ela está no mundo espiritual, presa em cadeias. Porque não pode sair. Porque se sair, a coisa fica feia. Mas eu quero te mostrar o quê? Eles vão ser lançados no mundo. Pastor, da onde vem essa história? Existem alguns indícios. Vamos lá. 1ª Epístola de Pedro. Volta um pouquinho de novo. Nós estamos construindo uma pequeníssima teologia. Eu estou dando uma ideia para os irmãos. Os textos são mais variados. 1 Pedro 3, versículo 19. E aqui é importante. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Até aqui. O que está falando aqui? Que Jesus, depois que morreu, pregou a espíritos em prisão. O que acontece aqui? Daqui é um dos textos que sai a doutrina do purgatório. Daqui é um dos textos que sai a heresia da salvação
após a morte. Outro dia, na internet, um suposto apóstolo bem conhecido usou esses textos para defender que poderia haver salvação após a morte. Numa igreja próxima aqui da gente, em Santa Catarina. Heresia grossa, ele usou esse texto. Os católicos alegam esse texto, mostrando que no purgatório a pessoa ouve a pregação e aí ela ascende para o céu. Também muitas seitas espíritas, muitas seitas usam esse texto. Seixo Noé também visita esse texto, porque Seixo Noé é uma mistura de budismo e de partes da Bíblia, é uma coisa maluca. Por exemplo, eles não creem em ressurreição, mas creem no dízimo. Entendeu? Aí eles não creem nisso, mas creem naquilo. Aí eles creem na confissão positiva. É uma mistura. Também visita esse texto. Então fala o seguinte, eles têm lá um ritual chamado ritual de culto aos antepassados. Através desse ritual, a pessoa ganha luz e evolui. Aí eles usam, inclusive Jesus foi lá pregar para eles ganharem luz. Vamos ver se é isso que a Bíblia está ensinando? Texto fora do contexto é pretexto. Vamos continuar a leitura? 1 Pedro 3, versículo 19. Vou ler do 18 para dar sentido no texto. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, 20, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. O que o texto está falando? Existem duas hipóteses. Primeira coisa que o texto fala, isso é uma certeza, está falando do tempo de Noé. Entendeu? Primeira hipótese, hipótese bíblica, ortodoxa. Quando Noé estava na terra, e a Bíblia chama Noé de pregoeiro de justiça, o Espírito de Jesus capacitou Noé a pregar para aquela geração. E aquela geração que hoje está em tormentos, em cadeia, ouviu a pregação de Noé, por intermédio, a pregação do Espírito do Senhor. É uma boa visão? É uma boa visão. Excelente. É uma visão bíblica? Sim. Mas como o texto é difícil, tem mais uma visão. E qual que é a segunda visão? A palavra pregou aqui, Jesus pregou, no versículo 19, olha aí na sua Bíblia. Ela não é a palavra evangelizo, da qual vem a palavra evangelho. Ela é a palavra proclamação. Então, outra tese defende o seguinte, como não é evangelizo, não pode ser a pregação de Noé. Então, o que eles entendem? Que Jesus não levou cativo o cativeiro. Jesus não venceu a morte. Então, o que eles defendem? Que Jesus foi no reino espiritual e fez uma proclamação a todo o reino espiritual da sua vitória, de tudo que ele fez e de que ninguém mais poderia ser detido. É uma boa explicação? Também. Que espíritos são esses em prisão? Até os demônios ouviram. As epístolas de Paulo falam que ele triunfou e expôs publicamente principados e potestades. Efésios nos mostra que ele foi colocado acima de todo nome, de
está tudo debaixo dos pés deles. Então também é uma boa interpretação. Por exemplo, Marcos Granconato, que é uma das fontes que eu uso, uma pessoa a quem eu devo muito, ele crê na primeira. E que Noé, usado pelo Espírito do Senhor, pregou àqueles que hoje estão em prisão, no local de tormentos. Eu já creio na segunda, eu acho que ela gera menos ponta solta. Muito simples, Jesus venceu. Mas, pastor, por que você crê nessa segunda? Quer ver que interessante? Vamos abrir rapidamente Evangelho de Mateus, capítulo 16. Um dos indícios, tá, gente? Se fosse fácil de provar, não tinha duas visões ortodoxas. Isso aqui eu estou falando para enriquecer a sua fé. Para te mostrar que existe um ou outro texto difícil da Bíblia, que às vezes tem mais de uma interpretação viável, porque simplesmente nós não sabemos. Mas eu tenho como nortear, não posso falar, não, esses espíritos de prisão era o pessoal que estava tudo lá em Piraquara 2, estava em Bangu 1. Entendeu? Tem que ter uma regra. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18, desculpe. Ó Jesus falando, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que interessante. Quando a gente lê aqui a porta do inferno não prevalecerão, o que eu imaginava antes de conhecer a interpretação desse versículo? Eu imaginava toda a Capetolândia lutando contra Jesus. Tudo quanto é tipo de demônio, satanista, feiticeiro, lutando contra Jesus. E Jesus falou, eu venci, as portas do inferno não prevalecerão. Não parece isso? Mas a palavra inferno aqui foi mal traduzida. A palavra inferno aqui qual que é? Hades. Ou Sheol. O que está dizendo aqui? Todo mundo que morre vai para o Hades. E aí Jesus venceu as portas do Hades, porque elas vão se abrir para os salvos. E os salvos vão ressuscitar. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Entendeu? Então foi essa a vitória de Jesus. Amém? Amém. Agora vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9. Vamos voltar novamente ao abismo. Apocalipse 9. Vamos voltar ao lugar chamado abismo. E vamos entender por que essa casta de demônios está presa lá. Por que ela não pode sair diferente dos demônios que visitam as igrejas neopentecostais? Irmãos, manifestação demoníaca é coisa séria. Mas o que eu posso te falar nesses 27 anos de crente, que não é toda hora. Não é assim. Uma pessoa ficar possuída de um demônio, ela tem que ter certas circunstâncias que precisam ser atendidas para isso acontecer. Não é nesse montante. Por exemplo, nossa igreja aqui, 12 anos de igreja, tivemos uma ou duas pessoas que manifestou, só. Para vocês terem uma ideia, 3 meses antes de plantar essa igreja, para a honra e glória de Jesus, de um rapaz foi expulso, eu e mais a equipe que estava comigo, né? Porque é no poder do Espírito Santo, né? Eu não fiz nada, só orei. Foram expelidos mais de 50 demônios. Entendeu? Então, assim, acontece, mas não é nesse montante que aparece por aí, tá? Amém? Então, vamos lá. Apocalipse 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol
e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dados poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm às suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere os homens. Em que local que esses anjos estavam presos? O poço do abismo. Então o que acontece? A Bíblia nos informa que provavelmente regiões do Tártaro, ou o próprio Tártaro, vai ser aberto no Apocalipse. E uma casta extremamente destrutiva vai emergir para atormentar quem? Aqueles que não têm o selo de Deus. No Apocalipse, a igreja vai estar presente. Só que nós, como igreja, temos o selo de Deus. A nós não vai poder ser tocado. Quem não tem o selo vai ser tocado com essa praga. Entendeu? Então é uma casta. Isso aqui já é a área da demonologia, não é o assunto da nossa pregação, mas é uma casta extremamente destrutiva, como nunca houve. Como eles vão operar, nós não sabemos. Sabemos que na quinta trombeta, lembrando, só abrindo parênteses na palavra, veja. Toda a história do Apocalipse se resume nos 7 selos. O Apocalipse é um livro que na sua primeira parte, até o 7º selo, é cronológico. Do 1º ao 7º selo está a história de quando Jesus ascendeu até a sua segunda vinda. Essa é a visão que eu creio que melhor encaixa. Os demais capítulos do Apocalipse vão me explicar detalhes que estão dentro dos selos. Então você tem 3 séries de julgamentos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Todas elas acabam com a volta de Jesus, porque o 7º selo acaba com a volta de Jesus. Porém, as 7 trombetas fazem parte do 7º selo, é simultâneo. E as 7 taças fazem parte das 7 trombetas e do 7º selo. Todos eles acabam com a volta de Jesus. Então o que a Bíblia ensina? Toda vez que acontece uma catástrofe, toda vez que acontece uma coisa séria, toda vez que acontece alguma coisa na natureza, toda vez que acontece um desastre, é um toque de trombeta. O que é aquela trombeta? É um aviso, Deus está julgando a terra está debaixo de juízo, o pecado do homem já está sendo julgado. Porém, o Apocalipse nos mostra que vão haver as trombetas. Quando for as trombetas, a coisa vai ser muito acentuada. Por exemplo, hoje você já vê destruição do mar, você já vê destruição das florestas, você já vê destruição da base da terra. Mas vai haver um ponto, e a igreja vai estar aqui, em que tudo isso vai se acentuar. Por quê? Porque a volta de Jesus está se aproximando. Uma dessas trombetas é essa liberação de demônios. Eu pergunto, hoje, essa casta que fere os homens por 5 meses, os homens clamam pela morte, não morrem. Ela está atuando? Você vê isso à sua volta? Você vê no noticiário? Uma nova doença surgiu. Homens feridos por espíritos em forma de gafanhotos com cauda de escorpião. Você consegue ver alguma coisa disso? Por quê? Porque não aconteceu, não tocou dessa forma. É algo que vai acontecer. Entendeu? Agora, é uma casta extremamente violenta. Por isso que ela tem que estar presa no Tártaro. Pastor, e o que vai acontecer com eles? Olha que interessante. Apocalipse 20. Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E aí vem lá no 11, e vi um grande trono branco. Daí nós vamos voltar no trono branco. O que acontece? É nossa visão, nós cremos que o diabo vai ser preso ainda. Existem alguns queridos irmãos que acham que o diabo já está preso. Entendeu? As duas visões são bíblicas. Eu creio que a que deixa menos ponta solta é que o diabo vai ser preso na volta de Jesus, quando abrir a eternidade. Ele vai ficar preso por 1000 anos. Não sei se esses 1000 anos são literais ou é um grande período de tempo. Mas a Bíblia dá informação que ele vai ficar preso e vai ser solto. Assim que ele for solto, vai haver uma rebelião, junto com Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Gog e Magog são os inimigos do povo de Deus e também representam castas de demônios. Ele vai ser derrotado instantaneamente e vai ser lançado no lago de fogo, que esse sim é o inferno, é o chamado Geena, onde o fogo queima e não consome, onde o verme come e a carne não se destrói. Quem vai inaugurar o inferno, o lago de fogo? O anticristo e o falso profeta. Depois que o anticristo e o falso profeta inaugurar, quem vai ser lançado lá? Satanás e seus anjos. Porque Jesus ensina, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Então o que acontece? Hoje existem demônios soltos e existem demônios presos. Estão presos aonde? No local chamado Reino dos Mortos. Local chamado Abismo, o Tártaro, que divide o paraíso. Tudo isso é mundo espiritual, tá, gente? E o local de tormentos, que vulgarmente é chamado de inferno. Mas não é o melhor nome, local de tormentos. Mas não tem problema chamar de inferno, tá? Não é heresia. Eu várias vezes chamo de inferno. Entendeu? Agora, esses demônios que estão presos aqui no Tártaro vão ser soltos. E eles vão atuar livremente, porque Deus autorizou. E aí, quando vier a derrota final, todos eles vão ser lançados no lago de fogo para ser atormentado. Entendeu? Isso mostra o quê? Isso derruba uma outra doutrina. Que é aquela doutrina que ensina é a chamada doutrina aniquilacionista. Os adventistas defendem essa doutrina, que a pessoa não vai ficar em tormentos pela eternidade. Ela vai ficar em tormentos por um tempo e vai ser eliminada, aniquilada. É o aniquilacionismo. Só que o problema desse ensino é que chama Jesus e João de mentiroso. Que nós acabamos de ler. Vamos ler o final do versículo 10? Serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Quanto dura todo sempre? Eternidade. Ah, pastor, mas é o diabo. Não, mas a besta e o falso profeta, que são seres humanos, já estão lá. Então vai ter humano. É simples. Só basta ler com atenção. Entendeu? Isso derruba uma outra doutrina de vida após a morte. Que a pessoa vai ser atormentada e coitadinho. Ele vai ser aniquilado depois, que Deus é justo, ele não pode ficar sofrendo pela eternidade. Mas Jesus ensinou que vai ficar sofrendo pela eternidade, não fui eu. Eu só li o versículo. Não fiz nada, não falei nada, só li. Para todo sempre. E tem outras passagens que falam o mesmo. Percebe quando a gente estuda o destino de quem já morreu, como vai derrubando as heresias? Quer ver uma outra heresia que o Apocalipse acaba de derrubar? Apocalipse 6. Apocalipse 6. Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus
e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quem são esses? São os mártires da história. Aonde eles estão? No paraíso. Dentro desse paraíso tem um lugar que é representado por um altar diante de Deus. Altar fala de sacrifício. A vida deles, por serem mártires, ela foi um sacrifício vivo. Lembrando que a palavra mártir é a palavra testemunho. Você é testemunha de Cristo? Eu sou. Mas alguém aqui é testemunha de Cristo? Pode receber o dom do martírio. Presentão da parte de Deus. Como eu morro de medo de morrer, por mim, já falei, eu morria com tiro no dedinho do pé, esperava morrer sangrando. Não que eu não tenha confiança na vida eterna, é que eu não quero morrer. Se dependesse de mim, vivia já, entrava na eternidade direto. Para que morrer? Agora, nós temos que entender que como o martírio é dom, a pessoa que recebe esse dom é capacitada por Deus para receber o martírio. Ela vai como os heróis da fé iam, cantando louvores diante dos leões. Chegou um dia, tinha tanto cristão dentro do Coliseu que os leões recuaram. E os soldados tiveram que incitar os leões com a lança. De tanta gente que tinha. Eram testemunhas. É esse povo aqui. Aonde que eles estão? No paraíso. Aonde que é? O seio de Abraão. Quem está lá com eles? Lázaro. Quem está lá com eles? Rei Davi. Quem está lá com eles? José de Arimateia. Quem está lá com eles? Evangelista Lucas. Quem está lá com eles? Billy Graham. Quem está lá com eles? R.C. Sproul. John MacArthur. Está tudo lá com eles. Ao vivo e a cores. Só que o corpo foi para a sepultura. Entenderam? Isso derruba o quê? Primeiro, doutrina do sono da alma. Segundo, que a alma das pessoas fica vagando. Terceiro, que pessoas boas, quando morrem, podem ajudar os que estão vivos. Não. O que eles fizeram? Eles fizeram uma simples oração. Senhor, até quando o Senhor vai vingar nosso sangue? Senhor, o Senhor vai demorar muito para moer tudo? É isso que eles estão orando aqui. Os mártires da história estão clamando por vingança. Horrorizei, pastor. Mas é o que está escrito, eu só li. Não gerei doutrina nenhuma, só li. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Percebe quando pratica uma injustiça contra você, você faz uma simples oração: Senhor, o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo. Julga o Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que fazer. Inclusive, Senhor, se o Senhor salvar essa pessoa, vai ser ótimo. Porque ela vai ser transformada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas, Senhor, o Senhor está vendo, olha o que ela está falando. Mas eu estou jogando para quem? Para Deus. O que o mundo ensina? Eu quero ver morrer, quero ver sangrar, sair as tripas pela cabeça. Quero ver arrancar a cabeça dele, enfiar a mão lá dentro, arrancar tudo, pôr a cabeça dentro, pôr o ré. Não é assim que as pessoas falam? Não. Aqui o que os mártires estão falando? Senhor, nos martirizaram. O Senhor não vai trazer a justiça do teu reino prometida? Nós vamos estudar um pouco isso na próxima palavra. Jesus é justo, ele vai dar a paga conforme cada obra. Vão ter graus de juízo. Vão ter graus de prêmio. Isso aí todo mundo pensa igual. Entendeu? E aí nosso último texto, passei mais do que devia,
Vou ler ele e vou encerrar. Apocalipse 20, versículo 13. E eu vou explorar esse texto na próxima palavra. Apocalipse 20, versículo 13. Diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, de maneira rápida, o que vai acontecer? Todo mundo que viveu nesse planeta vai receber um corpo que não morre. Nós, os salvos, vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. 1 Coríntios nos mostra isso. Jesus é as primícias. Nós somos o resto. 1 Coríntios 15, versículos 50 a 52. Mas todos os outros que morreram sem Cristo também vão receber um corpo indestrutível. E aí eles vão comparecer diante do tribunal do trono branco, vão ser julgados segundo suas obras, vão ser obrigados a dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E assim que eles fizerem isso, vão ser lançados no lago de fogo. Por que o corpo tem que ser indestrutível? Porque lá eles vão estar em tormentos eternos, que nunca vai destruir. Percebe? Resumindo, o ensino de hoje: quando a pessoa morre, vai para o Hades, local que é o mundo dos mortos. O Hades é dividido em paraíso e chamado inferno, local de tormentos. Entre eles existe o abismo, que é prisão de demônios. E tudo isso fica aonde? Embaixo da terra, pastor, que a Bíblia fala o coração da terra? Não, é figurativo, fica no mundo espiritual. É que a crença judaica é que o reino dos mortos ficava no coração da terra. Mas existe uma série de textos que mostram que não é isso, é uma figura. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro em nome de Jesus, te agradecendo pela salvação em Cristo, te agradecendo que pelo arrependimento dos nossos pecados e pela fé em Cristo Jesus, nós recebemos o presente da vida eterna. Senhor, que nós possamos estar caminhando firmemente com Cristo, que possamos estar andando em novidade de vida e desde já, Senhor, queremos te agradecer, porque o dia que o nosso corpo for para a sepultura ou que ele for transformado no arrebatamento, nós receberemos um corpo glorificado na ressurreição e estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, salvando os nossos entes queridos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém.